sabe? Pensar em um projeto arquitetônico monumental geralmente traz à mente coisas muito pragmáticas, tipo plantas baixas, cálculos meticulosos de engenharia. A compra fria de materiais. É tudo muito lógico, muito calculista. Exato. Mas assim, é possível imaginar a construção de uma estrutura física colossal como uma resposta direta a uma traição profunda? Como se projeta e ergue uma casa no meio do nada, com o único propósito de abrigar uma relação que acabou de ser completamente fraturada? Nossa, essa premissa altera todo o peso do material que a gente está analisando neste mergulho de hoje. Porque, olha, os textos antigos, os Midrashim e as análises acadêmicas sobre o final do livro do Êxodo, que em hebraico a gente conhece como Shemot, revelam exatamente esse cenário. É um contexto bem denso, muito. O foco desse nosso dossiê não é a engenharia civil de uma tenda no deserto, sabe? O Mishkan. O foco é a anatomia da restauração de uma aliança. O que obriga a gente a rever o próprio conceito da palavra redenção, porque costumamos ler o Êxodo como a grande história de fuga, né? A libertação da escravidão no Egito e tudo mais. Sim, o Êxodo é chamado de o livro da redenção pelos comentaristas clássicos. Mas o escape geográfico não é o clímax. A fuga foi só a logística inicial, então. Exatamente. O ápice real, a verdadeira redenção, ocorre quando a presença divina, a Shekinah, desce e passa a habitar no meio daquele povo recém-libertado. Tipo, a liberdade física sem a presença do sagrado seria uma liberdade incompleta. Entendi. E isso nos leva direto ao nome da estrutura. A raiz da palavra Mishkan vem de Lishkon, que significa literalmente descansar. Seria o local de descanso para o divino. Só que o texto levanta um detalhe fascinante. A Torá o chama especificamente de Mishkan Haedut, o Mishkan do testemunho. E isso mesmo. E testemunho do quê? De que o erro terrível do bezerro de ouro havia, enfim, sido perdoado. O que fecha perfeitamente com aquela analogia da traição que você mencionou. Após o bezerro de ouro, a relação estava em pedaços. A presença divina havia se retirado do acampamento e as nuvens de glória simplesmente desapareceram. Deixando um vazio enorme. Total. E o fato de que essas nuvens reapareceram no exato dia em que o povo começou a trabalhar na construção do Mishkan serviu como uma prova inegável de que o amor e a proteção haviam retornado. O Mishkan é, na sua essência, o atestado palpável do perdão. Final da libertação, preparando o terreno para a jornada dali para frente. Mas vem cá, se essa estrutura era tão vital a ponto de ser o selo cósmico do perdão de uma nação inteira, o projeto dela não poderia ser algo mundano, certo? De jeito nenhum. O nosso material de estudo faz um paralelo que, confesso, eu fiquei boquiaberto na primeira leitura. O texto equipara a construção do Mishkan, etapa por etapa, com a própria criação do mundo no livro de Gênesis. É fantástico. É como se a mesma planta arquitetônica fosse usada em escalas diferentes. Como se constrói uma morada para o divino, né? Pois é um espelhamento rigoroso, uma arquitetura cósmica. E o texto não faz isso apenas por poesia, sabe? Ele faz isso para provar que construir a morada de Deus na Terra é um ato equivalente a criar o universo. A correspondência conceitual é muito cirúrgica. Ajuda a gente a visualizar isso, dia a dia. Claro! Olha o primeiro dia. Os céus sendo estendidos no primeiro dia da criação encontram seu espelho direto nas vastas cortinas estendidas sobre a armação do tabernáculo. Certo. E o segundo dia? A separação das águas. A separação das águas superiores e inferiores no segundo dia reflete a instalação do parochete. O parochete é aquela imensa cortina divisória, né? Isso, a cortina que dividia o espaço do santo, o Kodesh, da seção mais restrita, o Santo dos Santos. Já no terceiro dia, a reunião das águas tem seu paralelo no Kior, que era o lavabo de cobre cheio com água. Caramba! E a lógica avança para a questão da luz? O Sol, a Lua e as estrelas fixados no quarto dia para iluminar a Terra? Que são a contrapartida direta da menorá.
aquele candelabro de ouro puro esculpido para irradiar a luz no interior da tenda. Até as aves do quinto dia têm representação. Sim, nas asas abertas dos querubins dourados sobre a arca. Porém, onde essa analogia toca a nossa realidade mais profunda é no sexto dia. O dia em que a vida humana entra na equação. Adão no Éden. Exato. No sexto dia da criação, o primeiro humano, Adão, é formado e colocado no Jardim do Éden. No Mishkan, a contraparte desse sexto dia é a ordem para que Aharon, o sumo sacerdote, entre no Santo dos Santos. E aqui eu tive que reler o texto para entender a provocação. As fontes afirmam que a grandeza de Aharon, ao realizar isso, superaria a grandeza do próprio Adão. Como assim? Como alguém pode superar o primeiro ser humano habitando a perfeição do paraíso original? Parece contraditório no começo. Mas a genialidade dessa análise está em entender o contexto da falha. Adão foi colocado em um ambiente de perfeição imaculada. Ele não tinha histórico de traumas, não tinha erros anteriores. E no primeiro grande teste, Ele falhou e perdeu tudo. Agora, olha para o Aharon. Ele representa a complexidade real da nossa condição. Ele vivia num mundo já fraturado, carregando o peso indireto da tragédia do bezerro de ouro. Ele lidava com as falhas do seu próprio povo. é um cenário muito mais pesado. Muito. E, ainda assim, através do serviço, do esforço contínuo e do arrependimento, ele ganha acesso ao epicentro do sagrado. O triunfo de um ser humano que se reabilita da queda é considerado mais grandioso do que a inocência de quem nunca caiu. Nossa, a imperfeição redimida supera a perfeição nunca testada. Que conceito! E, claro, a obra inteira culmina no sétimo dia. Com Moshe abençoando a estrutura finalizada e ungindo a obra, o que espelha Deus abençoando o Shabat no sétimo dia da criação. O que nos entrega a primeira grande chave desse nosso estudo. O Mishkan era mesmo um microcosmo. O serviço que ocorria ali dentro, a Avodá, era literalmente a engrenagem que mantinha o mundo físico existindo. O mérito desse serviço é o que preserva o universo. O que levanta imediatamente uma questão bem prática, na verdade. Qual? Se o Mishkan reflete a grandeza da criação, como a gente mensura os materiais físicos usados nele? Ah, sim. É aí que esbarramos em um detalhe numérico intrigante do dossiê. O peso versus o valor. Massa versus energia. Exato. Porque quando a Torá presta contas dessa obra colossal, ela lista meticulosamente o peso de absolutamente todos os metais doados. Cada grama de ouro, prata e cobre. Mas ignora solenemente o valor monetário. Não há cotação de mercado ali, apenas a massa bruta, o peso da obra. E esse silêncio sobre o valor monetário introduz uma lição filosófica crucial. Ela é bem dissecada pelos mestres chassídicos, tipo o Rebbe e o rabino Eliyahu Stiffelman. No nosso dia a dia, a gente confunde peso e valor o tempo todo. Como assim? No âmbito espiritual, eles são radicalmente diferentes. O peso mede a massa inerte, a ação prática, a execução nua e crua de um ato. Já o valor representa a qualidade, a devoção interior, aquela intenção pura com a qual a ação é realizada. Certo. Mas aqui cabe um pushback, um questionamento bem pragmático sobre as nossas próprias ações. Digamos que alguém realize uma boa ação, uma mitzvah, contribua para uma causa, mas faça isso de má vontade, no piloto automático, sem sentir absolutamente nenhuma inspiração. Se o valor emocional é nulo, essa atitude mecânica ainda tem utilidade na construção desse grande projeto divino? A resposta, ancorada fielmente no texto, é um categórico sim. E é exatamente por isso que o registro foca no peso. A contabilidade do peso prova que a ação prática, por si só a massa bruta, tem um valor enorme e é registrada. Mesmo carecendo de inspiração momentânea. Sim, porque a devoção e o sentimento trazem brilho, mas é o peso bruto da ação inegociável que ergue as paredes. A morada divina se constrói por atitudes físicas, mesmo nos dias em que o coração da pessoa parece estar vazio. O sentimento oscila, né? Mas a ação finalizada não muda. A ação física inegociável. E sobre a engenharia de como essa ação deve ser executada,
O texto narra um conflito incrível sobre a ordem das coisas entre Moshe e o arquiteto da obra, o artesão Betzalel. Essa parte é brilhante. Moshe transmite a ordem inicial dizendo, olha, fabriquem primeiro os móveis e os utensílios e depois ergam a estrutura da tenda para cobri-los. E Betzalel discorda. Ele discorda do maior líder da nação. Inspirado pelo Ruach HaKodesh, a inspiração divina, ele corrige Moshe. Ele diz que não. A lógica natural dita que primeiro construímos a estrutura e depois trazemos a mobília. O que, parando para pensar, é quase cômico. É como comprar o sofá e a mesa antes mesmo de erguer as paredes da casa. Onde é que se guardaria tudo isso no meio do deserto, numa tempestade de areia? Exatamente. Mas essa correção de Betzalel vai muito além de noções básicas de carpintaria. É um diagnóstico sobre um dos maiores problemas humanos, o estabelecimento de prioridades. Especialmente no mundo onde a gente vive reclamando que não tem tempo, né? Pois é, a queixa constante da sociedade é a falta de tempo. E se não sabemos distinguir o que é a fundação inegociável e o que são os complementos, o projeto desmorona. A ação tem peso, sim, mas precisa ser executada na ordem correta que garante a sua sustentação. Resumindo esse bloco, a ação física inegociável somada à priorização correta é o alicerce para qualquer construção duradoura. Mas e o fator humano nessa engenharia? É o grande desafio. Os materiais e a ordem estavam definidos, mas como os artesãos executaram isso sem deixar o ego interferir? Reúne os artesãos mais geniais e force-os a seguir uma planta arquitetônica irredutível. O material traz uma reflexão cortante do rabino Yitzi Hilwertz, certo? Sim, um líder admirável que sofreu de ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Ele observa que o texto repete obsessivamente que os artesãos executaram a obra exatamente como Deus ordenou a Moshe. Para quem tem mente de artista, anular a própria visão artística para seguir uma ordem superior é um pesadelo. É muito difícil. Requer uma força psicológica formidável. O texto sugere que esses artesãos tinham uma centelha criativa gigante, mas eles não foram transformados em robôs. A genialidade deles não foi desligada. O que aconteceu então? Aconteceu uma elevação interior tão grande que a vontade deles se fundiu perfeitamente com a visão divina. É uma aula sobre anular o ego. Quando o ego domina, ele consome todo o espaço. Não há lugar para o outro. Mas quando o ego recua, quando a pessoa esvazia a própria vaidade, abre-se espaço para a união genuína. É uma dança entre a obra, o ego e a humildade. E isso atinge o próprio Moshe, culminando em um teste de sincronia impressionante. O tempo divino. A tristeza de Moshe e o milagre da montagem. Exato. A obra faraônica ficou pronta no mês de Kislev, mas a ordem de cima foi para esperar 3 meses, até o mês de Nissan, para montá-la. O texto explica que Kislev foi reservado para o futuro milagre de Chanukah. Só que deve ter sido frustrante demais. E quando a espera acaba, surge um drama final. Na hora de erguer a estrutura em Nissan, ninguém conseguia encaixar as pesadas vigas de madeira. A estrutura falhava. E por que a estrutura falharia na hora decisiva? É aí que entra a sensibilidade do texto. Deus orquestrou essa aparente falha para honrar Moshe. Moshe estava triste, se sentindo deixado de lado por não ter construído fisicamente nenhuma peça, ele só administrou. E a solução divina foi um milagre lindo. Deus reservou a Moshe a tarefa impossível. Moshe apenas tocava as vigas e elas se erguiam e se encaixavam sozinhas, de forma completamente milagrosa. O que mostra que a anulação do ego pelos artesãos e a humildade de Moshe foram recompensadas com milagres e com a sincronia perfeita do tempo divino. Cada atraso aparente fazia parte de um cronograma maior. Fantástico. Bom, com as paredes de pé, há um último elemento físico extenso, detalhado antes da inauguração. As vestes sagradas, as Bigdei Kehunah. Qual é o poder de uma vestimenta feita com tanta precisão, não é? O dossiê lista as peças baseadas no texto com muito rigor acadêmico. O efode, que exigia fios de ouro sólido cortados de lâminas finas, o shoshen, aquele peitoral com 12 pedras preciosas, a cotonete,
O meiú, que tinha sininhos na barra, os chapéus, cinturão e faixa. Alta costura sagrada forjada no deserto. Mas a genialidade da pesquisa revela que o propósito dessas roupas resgataria a própria história muito tempo depois. O relato de Alexandre, o Grande? Conta isso pra gente. É um relato histórico dramático que aconteceu séculos depois. O conquistador macedônio avançava pelo mundo e os samaritanos, os Cutim, convenceram Alexandre o Grande a destruir Jerusalém e o templo. Era um cenário de aniquilação garantida. Sim, o exército mais letal da antiguidade marchando contra a cidade. Mas a tática de defesa do sumo sacerdote Shimon desafia tudo. Ele sabe que armas seriam inúteis. Então ele marcha na calada da noite com tochas, usando as 8 vestes sagradas completas, ou uma imitação exata permitida para salvar vidas. O confronto direto. E quando o dia amanhece e o exército macedônio dá de cara com essa delegação, ocorre o impensável. Ao ver o sumo sacerdote com aquelas roupas, o temido Alexandre desce do cavalo e simplesmente se curva. Sério? O imperador diante de quem o mundo caía de bruços? Sim, os generais ficam chocados e Alexandre dá a explicação. Ele revela que a imagem daquele homem idoso, vestindo exatamente aquelas roupas resplandecentes e inconfundíveis, aparecia em seus sonhos apontando o caminho do triunfo antes de cada vitória militar. Caramba! As vestes eram o presságio de vitória dele. Exato. O templo foi salvo graças às Bigdei Kehunah. O que começou com uma ordem minuciosa e extenuante de cortar fios de ouro no deserto do Sinai, tornou-se séculos depois o escudo diplomático e espiritual que salvou toda a nação. A precisão no passado salvou o futuro, o que nos conduz ao eixo final deste dossiê, a vida como jornada e a relevância eterna. O Mishkan, suas imensas tábuas, as roupas e a menorá, tudo precisava ser portátil, porque a portabilidade é a essência desse material. Para entender isso, a gente recorre à filosofia do movimento do rabino Jonathan Sacks. Ele usa o consenso moderno de que sentar é o vilão da saúde física para traçar um paralelo espiritual formidável. Fomos feitos para o movimento. Espiritualmente e fisicamente. Isso. O livro dos Salmos alerta logo no começo sobre a decadência de quem se senta na roda dos escarnecedores. Estagnar é adoecer a alma. O judaísmo é uma jornada contínua. A nuvem de glória ditava o movimento. E o texto ensina, como aponta Rashi, que até mesmo um acampamento temporário, o período de pausa, era chamado de jornada. Nós somos residentes temporários na Terra. Até a espera é parte da marcha. Todo descanso é só o fôlego necessário antes de retomar o trajeto. E isso nos leva à narrativa de Lila, uma história moderna avassaladora que ilustra essa jornada contínua e a providência divina. É de arrepiar. A história começa nos rescaldos da Segunda Guerra Mundial. Uma guarda polonesa encontra uma bebê recém-nascida dentro de um casaco de pele de uma vítima húngara no Holocausto. Junto com a bebê, um pequeno pingente. A guarda salva a menina, a batiza de Lila e a cria em Budapeste, escondendo o passado judárico dela. Lila cresce, ignora suas raízes, torna-se médica, casa-se e parece ter estabelecido um acampamento definitivo. Contudo, como a alma deve continuar sua jornada, a estagnação aparente é rompida. Num acidente trágico, ela perde o marido e toda a família adotiva. A vida desmorona. E em meio à dor, ela descobre a verdadeira identidade. Acha o pingente com inscrições em hebraico. E o movimento recomeça. Ela busca correspondência com o Rebbe, descobre que o pingente diz Lea Bat Miriam, Lea, filha de Miriam. Ela se muda para Israel, assume a identidade de Lea, casa-se novamente com um homem chamado Shmuel, constrói uma vida lá como médica. E aí, a jornada exige que o acampamento seja desmontado de novo da forma mais dolorosa possível. O desfecho no atentado. Isso. A explosão da pizzaria Sbarro em Jerusalém. Lea, como médica, vai socorrer os feridos, sem saber que seu marido Shmuel era uma das vítimas fatais do ataque. Ela está lá, salvando vidas no meio da tragédia pessoal dela. E é aí que o reencontro acontece. Ela estabiliza uma criança ferida, o avô da criança olha para Lea e murmura o nome da esposa morta, Miriam.
Leia percebe que a menina ferida usa um pingente de confecção idêntica ao que a acompanhou a vida toda desde o Holocausto. O avô era o ourives que tinha feito as joias para a família, que achou que tinha perdido. Leia mostra o pingente dela. Leia bate Miriam. Pai e filha se reencontram nas macas do hospital décadas depois de Auschwitz. A jornada mais dolorosa resulta no reencontro de suas raízes originais. Mostrando que os deslocamentos, a dor e os recomeços eram a estrutura necessária. O movimento contínuo da alma humana, quer seja a peregrinação no deserto ou a longa jornada de sobrevivência de Lila, é o verdadeiro edifício que construímos. E aí vem a profecia de Ezequiel para coroar. Já que não temos o Mishkan físico hoje, por que estudar tudo isso tão a fundo? O texto final responde: Deus disse ao profeta Ezequiel que estudar as plantas do templo equivale a construí-lo ativamente. Estudar é agir. O engajamento com essa sabedoria não é só memória, é a própria ação de assentamento da base. Reforçando que nada é por acaso. Nem o peso de uma moeda de cobre, nem a linha dourada de uma veste, nem os atrasos em nossos planos, como Moshe esperando até Nissan. O que deixa um pensamento provocativo para quem escuta continuar refletindo. Sabendo que o local de acampamento ainda é chamado de jornada, de que maneira as fases de aparente estagnação ou espera em nossas vidas estão, na verdade, nos preparando nos bastidores para a construção da nossa mais importante e sagrada estrutura interna. É a pergunta essencial. Como estamos usando o nosso tempo de espera? Com esse desafio em mente, eu agradeço demais a companhia de todos neste profundo mergulho e incentivo a continuidade do estudo da Torá. Até a próxima jornada.